O Estrelando está começando. Meu entrevistado aqui é o Robson Papaléu, meu amigo. Estou gravando aqui em São Paulo. Ele vai falar sobre retrogradação. Logo depois, Céu Aberto com Márcia Bernardo e dica do Estrelando para você. Saiam daí. Meu entrevistado é do signo de Gêmeos, tem um ascendente em Peixes e a lua também em Peixes. Ele é arquiteto e é também astrólogo, diretor-presidente aqui da Escola Gaia de Astrologia, onde eu venho gravar todos os anos aqui, quando ele promove o encontro de astrologia, encontro de astrólogos chamado Astrológica. 2018 é o 19º evento. Robson, que prazer estar aqui mais uma vez. E você está cedendo entrevista e você sempre assim, sempre se defende e não dá entrevista quando eu venho aqui todas as tardes. É a correria da Astrológica, da Gaia também, que me consome muito tempo. Eu sei, é que eu sempre venho gravar na sexta-feira aqui e o Robson está correndo porque a sexta-feira é o dia da abertura do evento, né? Então assim, vamos lá, vamos falar hoje sobre retrogradação. As pessoas falam hoje, o que eu acho interessante, Robson, é que as pessoas atualmente estão publicando muito no Facebook, em rede social, em jornal, que Mercúrio vai ficar retrógrado. Então eu já estou com uma camiseta aqui, né? Tudo culpa de Mercúrio retrógrado. Eu achei essa camiseta, um amigo meu falou que estava à venda na Baixada Santista, o Agostinho, muito obrigado, Agostinho Valente, e eu fui correndo comprar aqui a camiseta para fazer entrevista aqui na Gaia. Obrigado. E eu gostaria assim que você explicasse tecnicamente, astronomicamente, astrologicamente, o que é um astro retrógrado. Bom, quando a gente olha o céu, né, nós vemos todos os planetas se movimentando. Do nosso ponto de vista, bom, o que acontece? Sistema solar, tem o Sol que é o centro, todos giram ao redor do Sol, certamente, né? Do nosso ponto de vista, o que acontece? Eventualmente acontece de um planeta, você vê ele aparentemente ir para trás. É como se fosse assim, você tem o Sol nessa posição, planetas giram nesse ponto por aqui, desse modo, né? Então, se você tem um pano de fundo, o zodíaco, né? Quando você vê da Terra um planeta qualquer, ele passa desse modo direto. Sentido sempre anti-horário, esse modo por aqui. Entretanto, o que acontece? Ele faz a curva e vem para lá de cá. E o que acontece então? Nesse ponto que ele faz essa curva por aqui, ó, ele dá a impressão que volta para trás, né? Então sempre desse modo por aqui, ó, ele vai à frente indo para trás. Então aparentemente ele vai para trás, né? Sendo assim, o que acaba acontecendo? Quando tem uma retrogradação, né, ele, planeta que sempre vai à frente, né, ele se posiciona nessa condição por aqui, ele vai para trás, aparentemente. E o que acontece? Desse modo, você o vê ficar mais próximo de nós por aqui. Ou até ao contrário, quando a Terra se aproxima mais, o planeta mais distante, você o vê ficando retrógrado, porque a Terra tem essa condição, faz essa manobra, né? O que acontece então é o seguinte, quando tem um planeta em retrogradação, ele está mais próximo da Terra, ou então a Terra está mais próximo dele, né? O que acontece, né? O Nicolau Copérnico, século XVI, XV, XVI, eu olhava o céu e tinha essa condição, eu entendi que os planetas se movimentavam de modo normal, no sentido comum, sempre à frente. Entretanto, né, no tempo de Copérnico, a visão do mundo era que a Terra era o centro. E se entendia que, de repente, o planeta ficava na direção contrária ao que era a ordem cósmica. Então existia a tal da desordem cósmica. E como existia a desordem cósmica, então alguma coisa de errado e desastroso aconteceria na Terra, né? Desastroso, é contra os astros, contra desastres, os astros, né? É. Então acontecia uma coisa desgraçada, terrível que acontecia na Terra, porque estava indo ao contrário de toda a ordem cósmica, né? E o que acontecia? Então, nesse momento, a ordem cósmica estava distorcida e, por conta disso, o mal aconteceria na Terra. Então ficou essa pecha de que, quando tem retrogradação, coisas terríveis acontecem. Mas o Copérnico, depois de um bom tempo, ele percebeu que não era bem assim que funcionava, né? O que intrigava o Copérnico é que o Marte em movimentação de uma órbita estranha, do nosso ponto de vista, fazia uma retrogradação estranha, uma órbita irregular, né? Ele não entendia muito bem isso, tanto que o levou, depois de muito tempo, a entender que, desse ponto de vista, como a Terra sendo o centro, seria assim. Isso que levou ele a ver a teoria de Copérnico, que ele colocou a Terra ao centro, aliás, o Sol ao centro. Aí, então, tudo se colocou de modo ordenado. Então, ele percebeu a ordem cósmica, então, sempre existiu. E o retrógrado, na realidade, né, era só uma referência só, do nosso ponto de vista. Tanto aparente, né? Aparente. Por isso que se chama-se movimento aparente, movimento aparente e retrógrado, né? Mas o homem sempre quer jogar a culpa no céu, tudo é culpa do Mercúrio retrógrado, né? É verdade. E ele foi percebendo a situação. Realmente, até acontecia essa função de poder ter algumas coisas complicadas, mas não tão terríveis assim. Tanto que muita coisa complicada acontecia mesmo que não tivesse o planeta retrógrado.
Ou seja, era uma coisa que era aparente e o homem jogava a culpa no céu, como sempre acontece isso, né? Sempre. A culpa é do céu, assim que acontece na minha vida, porque os astros conspiram contra mim. E assim entendeu como que era essa tal retrogradação. O que acontece? Quando tem um retrógrado, ele está mais próximo da Terra. Né? Vamos pensar uma situação assim. Os astros não enviam raios para nós, de jeito algum, mas eles estimulam as funções terrestres. Nesses estímulos que acontece, o planeta retrógrado, talvez por estar mais próximo, né? Talvez ele estimule mais a sua função, se faz muito mais presente. E como está contrário a qualquer outra condição do planeta, ele é meio incômodo. E nesse incômodo, né, você sente essa presença do planeta, né, de modo estranho, errado. Né? Então a tendência é você estranhar um pouco essa condição. Nasce uma pessoa com essa condição. Ele está retrógrado. Né? Pode pensar a seguinte condição. Por muito tempo a pessoa nasce com um retrógrado, né? Ela vai entender realmente que aquele ponto é um tanto incômodo. Então pode, eventualmente, no mapa natal de uma pessoa, né, aquele ponto de retrogradação ser incômodo e a pessoa não utilizar perfeitamente bem aquelas forças ou aquele estímulo natural. Por exemplo, é uma pessoa que nasce com Mercúrio retrógrado. Essa pessoa pode ter no seu mapa, por exemplo, hoje nós estamos gravando aqui na Gaia, no dia 27 de julho, e Mercúrio está retrógrado, Marte está retrógrado, Netuno está retrógrado, Saturno está retrógrado e Plutão está retrógrado. Ou seja, uma tropa toda que está contrária à ordem cósmica. Isso. Né? Você sabe que tem alunos que falam assim, nossa, eu nasci com quase todos os astros retrógrados. Né? É como se fosse assim... Uma marca, um destino fatídico, né? O que acaba acontecendo? Né? Isso eu aprendi muito nos tempos que eu estudava, décadas atrás, né? O retrógrado realmente ele pode dar inicialmente uma impressão errônea do que é o planeta. E a pessoa até desvia a atenção dele, entendendo que é uma função complicada da sua utilização. Entretanto, né, uma coisa acaba acontecendo. Né? Quando tem uma retrogradação, Jung falava muito isso, onde você tem um problema, você tem a solução ou uma boa referência. Um planeta retrógrado, se você sente aquele incômodo, você pode até voltar mais a atenção para ele. Então, ele pode até ser um pouco incômodo, mas se você, de repente, com o tempo, perceber que ele estimula muito mais a sua vida e você entende ele como incômodo, pode até se especializar nessa condição. A ideia até é a seguinte, eu entendo bem desse modo e percebo no mapa das pessoas. Um planeta retrógrado, né, ele pode ser por muito tempo incômodo, mas ele pode ser um mapa de grande potencial da sua utilização. Ou seja, ele está mais próximo. Tanto que você vê um mapa de pessoas, quando percebem essa condição, essa dificuldade que elas têm com aquela função, elas voltam a atenção para isso, tentando superar, e aí se torna até especialista naquele assunto. Eu não vou dizer que ela vai usar com toda a expressão isso, mas ela volta a atenção e pode ser um especialista naquele assunto. Por exemplo, a pessoa que tem o Mercúrio retrógrado, né, ela tem essa dificuldade às vezes de se expressar, de se colocar, sente dificuldade de repente se entender, se fazer entender, mas ela pode, se quiser, com sua força de vontade, seu livre-arbítrio, né, voltar a atenção e falar, não, poxa vida, eu tenho essa condição que é um pouco tensa, um pouco complicada, vou então dar mais atenção a isso. Então é marca de potencial. Há tempos atrás, isso, década de 80, tiveram com o professor Valdir, né? Ele me falava a seguinte coisa, uma criança quando tem um retrógrado, né, se os pais derem muita atenção, vai ser um grande potencial. Decidiram perceber essa possibilidade. E o que acontece então? Ele pode ser grande potencial, se a pessoa quiser realmente. Senão, ela pode jogar a culpa no céu e a culpa toda dos astros que são retrógrados. Não dá para dizer que o retrógrado não pode ser um fator complicante. Ele vai estar numa casa, ele estará regendo uma outra casa qualquer, certamente. Mas vamos pensar assim, se ele está retrógrado, né, a função dele pode demorar um pouco para se manifestar. Aí a pessoa tomar consciência, tanto que um planeta retrógrado no mapa de uma pessoa, talvez ele possa demorar um tanto a manifestar a sua expressão fluente ou até mais positiva. Na comunicação, por exemplo, se for Mercúrio. Se pensar no Mercúrio. Tá. Por exemplo, se eu tenho um Júpiter, que é o planeta social, fica um bom tempo retrógrado. Se a pessoa tem um Júpiter na casa 2, tem que ver o signo certamente do estado cósmico, né? Mas se ela tem Júpiter na casa 2, né, retrógrado, né, alguns falam, ele inverte a função dele. Ele não inverte a função dele. Copérnico já viu, o planeta é ele mesmo, nunca mudou a condição dele, ele sempre é o planeta. Júpiter sempre será Júpiter. Mas se a pessoa tem um planeta retrógrado, Júpiter na casa 2, por exemplo, alguns bens, né, então ela pode gastar muito dinheiro, não percebeu tanto potencial que ela tem de ganhos, mas ela ganha dinheiro, só que gasta muito dinheiro. E sendo assim, se ela tem essa condição, ela percebe que entra muito dinheiro. E se ela dá mais atenção a isso, ela pode até juntar um bom dinheiro. Pode pensar, então, em astrologia kármica, eu não sou especialista nisso, né?
É como se fosse uma função. Era a pergunta que eu ia fazer para ele. Ele já sabia, está me respondendo já. Já estou adiantando. Qual é a interpretação kármica que se dá para Mercúrio, para planeta retrógrado? Eu não sou especialista em astrologia kármica, né? Mas fala-se muito, que se coloca, né? É uma missão que você tem, um aprendizado que tem que ter. Uma revisão também, uma revisão que é um revisionamento do atributo daquele astro. Ou seja, está mais próximo da Terra, então você pode usar o máximo depois, se você quiser. Ou seja, é uma situação assim, pensando de modo simbólico. Você está nessa posição, está direto, né? É. Você está mais próximo, está retrógrado, né? É. O que acaba acontecendo, né? Imagina uma situação assim, ó. Imagina um planeta, uma lampadinha de 40 watts. Aqui, onde é que é mais forte uma lâmpada de 40 watts? Dessa posição, do seu ponto de vista, dessa posição ou dessa posição? Onde ela é mais forte? Ela é igual a 40 watts aqui, 40 watts aqui. Ah, tá. Ela é a mesma coisa, só que aqui ela pode incomodar muito mais. Isso. Você pode desviar a atenção dela. Isso. Agora, onde é que você pode ter o melhor aproveitamento dessa lampadinha, além de alguma coisa? Aqui ou aqui? É só você prestar atenção nessa condição. Então a ideia, penso eu como astrólogo, né, é auxiliar a pessoa. Veja essa condição que pode ser dificultosa. E se você tem essa consciência, aí você consegue administrar essa função. Não eliminar que você não tem como passar o branquinho no céu. Não teria como, né? Mas entendendo essa condição, você consegue ter o melhor proveito dessa função. E cada planeta vai ter seu estímulo próprio, né? Se pensar por Mercúrio retrógrado no mapa de uma pessoa, ela pode por um certo tempo ter dificuldade de se expressar. Mas não que seja invertido. Não sente-se segura, ou então ela pode falhar na sua comunicação, percebendo essa função, ou seja, usando o seu livre-arbítrio, né? Ela pode de repente pensar, eu vou dar atenção a isso. Então eu posso fazer o máximo dessa condição. Lógico, sempre pode ser um pouquinho incômodo. São os pessoais Vênus retrógrada, por exemplo. Bom, Sol e Lua não tem como ficar retrógrados. Não tem, Sol e Lua nunca. Sol. Os retrógrados só são de Mercúrio a Plutão, né? Só os planetas de fato mesmo, né? Nem a Lua de nosso redor, né? Mas existe uma condição técnica em que você vai saber já no segundo bloco que o Mercúrio deixa de ser retrógrado também ao longo da sua vida, não é isso? Deixa. Segundo bloco, a gente volta já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O tema de hoje é a Assembleia Geral, é o mais importante dentro do condomínio, porque é ali que se decidem todas as rotinas, todas as providências a serem tomadas, né, dentro daquela comunidade. Mas para que a gente possa ter uma Assembleia mais adequada e assertiva, é necessário fazer uma boa pauta, e a pauta só é feita, na verdade pela lei, pelo próprio síndico. Então esse síndico, esse gestor do condomínio, ele tem que estar antenado naquilo que é obrigatório por lei, se for uma assembleia ordinária, de determinar os assuntos que a lei manda, mas também poderá incluir outros temas que são demandas do condomínio, no qual as pessoas vão, ao longo do tempo, passando para esse síndico, que é mais importante, que é recorrente. Então, síndico, preste atenção, verifique o que a lei determina, para que você possa fazer uma assembleia onde as pessoas que compareçam vão lá decidir os assuntos mais relevantes ao condomínio. Nos próximos programas estaremos detalhando outros aspectos da Assembleia Geral e você pode acessar o nosso site, que é o sicom.org.br. Até a próxima! Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso Síndico Profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Informações 13 3326 3083.
Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado Robson Papaléu, diretor-presidente aqui da Gaia, Escola de Astrologia em São Paulo, onde nós estamos gravando. Estamos falando de retrogradação. Robson, tem uma condição em astrologia que se diz que assim, você nasce com Mercúrio retrógrado, né? Só que esse Mercúrio, ele fica, hoje no céu, por exemplo, Mercúrio está retrógrado no dia dessa gravação. Espero que não dê problema na nossa gravação. Ele vai durar umas 2 semanas, né? Ele tem um período, 2, 3 semanas que ele dura. E esta pessoa, depois que ela nasceu com Mercúrio retrógrado, mas nós temos uma condição que ela pode perder essa retrogradação, não é isso? Pode. Técnica de progressão secundária, né, que a tese é que um dia igual a um ano. Que até se comenta muito que é uma questão muito simbólica, né? Não é tão simbólica, é meio astronômica, meio mecânica isso, né? Que é o giro de um tipo de uma rotação ligado a uma translação. Então, é um movimento mecânico, que corresponde a uma rotação pequeno, ciclo, ao grande ciclo que é a translação. Quando nasce uma pessoa, então tem essas marcações de tempo, dia após dia corresponde a um ano. Nasce uma pessoa com Mercúrio retrógrado, você vê naquele dia correspondente. A tese é a seguinte, dias depois que a pessoa nasceu, pode o Mercúrio deixar de ficar retrógrado. E como seria a tese de um dia igual a um ano, né? Depois daqueles tantos dias, que corresponde a tantos anos, aquele Mercúrio perderia a sua função de retrogradação. Então a pessoa talvez tivesse mais condições, mais facilidade de administrar essa função da retrogradação. Ela não perde a condição natural, que foi marcada aquela função. A condição natural dela sempre retrógrada. Mas quando deixa de ficar retrógrado na secundária, na progressão, dia após dia, facilita um pouco mais. Agora, uma pessoa que nasce com Saturno retrógrado... Sabe que eu já vi casos desses, em que determinada idade, quando o Mercúrio deixou de ser retrógrado para ser direto, a expressão da comunicação, a mente dela, as ideias que ela guardava, que ela reservava, de repente genial. Começou a exteriorizar. Mas tem um outro lado também da história. Você pode ter nascido com Mercúrio direto, e aí fica lá com os 17 ou 21 anos de idade, Mercúrio começa a ser retrógrado, né? Eu acho que o impacto, né, mais negativo talvez não seja tão danoso quanto nascer com retrógrado, porque a pessoa tem uma certa consciência sobre essa condição. Aí depois ela tem essa função que talvez ficasse melhor nessa condição. E todos eles ficariam retrógrados ou deixariam de ficar retrógrados certamente por aqui. Nessa contagem secundária daí em diante, tem essa condição. Agora, o que acaba acontecendo, né? Se pegar essa retrogradação, se deixam de ficar retrógrados, né? É a mesma coisa livre-arbítrio. Vamos pensar assim, essa condição, depois passa um tempo, ele fica direto, é uma sacada. Como o Copérnico, de repente, por que de repente o retrógrado é contra a ordem cósmica, né? Ele percebeu que não era bem isso. Então, essa sacada que, poxa, então posso administrar melhor essa função do retrógrado. Então, no mapa de uma pessoa, na previsão, olha, com tal tempo de vida, as situações desse ponto no mapa, ligado àquela casa, aquele ponto, aquele planeta correspondente, aquilo destrava, como se travasse certamente por aqui. Isso a gente falou muito de Mercúrio, mas Vênus também pode... Vênus, Marte, como está também Marte retrógrado. Esse tempo que, por exemplo, Marte no céu está muito brilhante. Por que brilhante, Júpiter? Estão próximos da Terra. Então, esse estímulo é muito mais potente essa condição, né? Então, não quer dizer que quando se fala essas tabelas que saem, Mercúrio ficou retrógrado, tal data, né? Está mais próximo. Então, pensar assim, é excelente momento para você fazer uma bela revisão em tudo que se refere àquela condição. Fala assim, por exemplo, quando o Mercúrio fica retrógrado, as coisas dão errada. E-mail não vai. E-mail nunca vai. O computador trava o computador. Trava sempre o computador. Tem greves. Greve acontece com retrógrado ou não está retrógrado. É verdade. O que acontece? Se você utilizar bem essa função do retrógrado, né, ele está mais próximo, Mercúrio, mais próximo. Posso até pensar a seguinte condição, se ele está mais próximo, esse estímulo é mais evidenciado. Então, se eu procurar erros, eu acho mais fácil. Porque está mais aproximado, né? Então, eu posso achar erros nos meus textos, documentos, porque nesse estímulo maior tem essa função. Se eu pensar em Vênus retrógrado, né, não é que vai acabar com o relacionamento. As relações acabam com as pessoas com retrogradação ou não. Sim. Mas pode ser um bom para você rever essas relações. E não de repente acabar com a relação, até intensificar a relação. Revisar aquela função e dar mais força e potência a ela. Mas pesar, né, a relação, pesar o sentimento. Se eu pensar no Marte, que atualmente está retrógrado, né? Repensar nossas ações, repensar nossos impulsos, né? E de repente tomar melhor rumo, certamente. Uma frase, eu não vou lembrar quem que é o pensador antigo que falava isso, né? Mas, momentos de crise, né? Parar nem pensar, nem para tomar impulso, é diminuir a velocidade. Quando acontece a retrogradação, talvez diminua a velocidade e veja como é aquela função. Ele pode, de repente, ver erros, ver funções complicadas e você pode ter melhor proveito
tal retrógrado, de quem for. Então, jogar a culpa no céu é muito fácil, né? Mercúrio Mais ficou uma retrógrado, escrevi errado as coisas. Assim, o documento errado, você não leu o documento. Agora, se você lê com atenção, com direto o retrógrado, né? Aí você percebe possivelmente o erro. Mas não que vá dar sempre errado. Mas o homem é louco para ter aquelas tabelinhas que falam, nossa, tem tal data e funciona tal situação. Isso é mais interessante do que, de repente, você ficar só a mercê dos céus, né? Mas jogar a culpa no céu com o Mercúrio retrógrado é mais fácil. É mais fácil. Todos eles, né? Mercúrio e Vênus ficam semanas, né? Retrógrado, né? Ficam semanas. Marte, meses, né? Marte, depende muito da posição dele, pode ficar... Essa vez ele vai ficar bastante, né? A cada 2 anos ele retrograda, Cada 2 né? ele fica retrogrado e voltando por um tempo. Agora ele fica em Capricórnio, Aquário, Capricórnio, Quase Aquário, 6 meses, né? indo e voltando. De voltando. maio a setembro, se eu não me engano, Exatamente, bastante né? tempo. O Saturno fica uns bons meses. Plutão fica quase 6 meses retrógrado. É verdade. Então pensar assim, então são Você funções de uma nasce geração. com ele retrógrado e morre com ele retrógrado. Vai morrer possivelmente. retrógrado, né? Só que você nasceu num finalzinho dessa posição. Então pensar assim, uma função de uma geração inteira, lógico, uma geração de 6 meses, mas de uma grande massa da população para rever aquelas condições. Mas vamos pensar assim, eles ficam muito potencializados, a ponto de poderem ser bem melhor utilizados. Então Copérnico já percebeu essa condição, não estava ruim. A desordem cósmica, né, não existia, era só um ponto de vista. Pensar assim, naquele ponto então, ele pode pensar, se a pessoa tiver consciência disso, usar o seu livre-arbítrio, ela pode administrar totalmente o cosmos. Porque as pessoas atribuem muito a questão do retrógrado ao karma, né? A kármica, o signo, a interceptação como karma, Exato. Saturno, todo mundo é retrógrado, é karma. Agora tem uma posição que a gente chama de estacionário, né? Estacionário é quando ele está direto e ele estaciona para andar para trás, para retrogradar. Uma curva. Isso. E quando ele está retrógrado, ele estaciona para poder andar, voltar a ser direto, né? É uma condição também aparente, que está bem na curva aqui, ó. Então, essa curva parece que fica mais lento, né? E fica bem aqui na sua direção ou se afastando do outro lado por aqui. E astrólogos antigos dizem que é uma das posições fortes do astro, né? Estacionário, que se chama, né? É como se a potência está no máximo da expressão, para ficar retrógrado, para ficar direto. Então a expressão é muito mais potente. Ele saiu de uma condição natural. Natural que seria de direto para retrógrado, o retrógrado para direto. Então, aí sim tem uma certa desordem naquele instante que acontece essa condição. Pode ficar um dia, 2, depende do astro. Plutão, que é muito lento, fica um dia, 2 estacionário. Mas quando acontece essa condição, então ele fica naquele impasse, né? Fazendo aquela potência maior dele, né? De ficar direto ou retrógrado. Então pessoas que nascem com estacionário, né? Talvez tenham essa função até muito mais evidenciada. Robson, o que mensagem você daria para as pessoas sobre retrogradação? O céu nunca está contra nós, né? Os gregos eram muito sábios, né? Eles diziam o seguinte, que o cosmos, né, é perfeito. E o homem é uma partícula do cosmos. Então ele tem obrigação, ou melhor, direito divino de ser tão perfeito quanto o cosmos. Ele nunca está contra nós, né? Ou seja, está a nosso favor, de um jeito ou de outro. Se você entender a função cósmica, entender esses astros todinhos que te estimulam, aí você pode tirar o melhor proveito da sua vida. Eu sou fã de um filósofo antigo chamado Epicuro. E ele falava que a felicidade é o normal da vida, né? Então a normalidade é a ordem cósmica. E ele falava que o homem era um homem cósmios. Então se ele se espelhasse na harmonia celeste, né, ele seria tão tranquilo quanto ela, quanto o cosmos, né? O retrógrado é uma condição celeste, né, que é uma ordem cósmica. Só que do seu ponto de vista você vê de um modo diferenciado. Mas é uma impressão. Copérnico já percebeu essa condição, essa função. Quero te agradecer muito. Eu que te agradeço. Te dar parabéns pela Gaia e pelos eventos astrológicos que você faz anualmente, por abrir sempre sua casa para as entrevistas também. E você sempre será o meu convidado aqui do programa, toda vez que puder. Mas você que é meu convidado sempre, que eu chamo esse menino, né? Ele vem fazer entrevistas na astrológica também. É Obrigado verdade. por tudo, viu? Só que você é presencial. Você é meu muso inspirador nesses eventos que eu faço. Já falei várias vezes. Que isso, já falou assim. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E uma força grande para vocês, seja retrógrada ela, seja direto ou estacionária. Vamos à frente aí. Uma ótima semana a todos.
Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083.